Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Devaneios no Café, onde eu estou tentando chamar aqui a nossa convidada de hoje, nossa live especial, que é a Cristiane Bergman. E eu tive que reiniciar a live aqui porque não ia entrar. Vamos ver se agora entra. Vocês precisam dar... agora vamos ver se vai funcionar. Ver solicitações. Que eu saio daqui. Acho que agora foi. Agora foi. Oi, tá me ouvindo? Eu tenho que fazer, eu tenho que começar para depois realmente começar. Tem que fazer esse trabalhinho aqui, Cris. Sim, é que eu não tinha permitido o vídeo pelo Instagram. Ah, entendi. Não, É por mas isso que eu tive que. aconteceu a mesma coisa com a Sabina na primeira live. Ela tentava entrar e aí a solicitação não era aceita. Eu tinha que reiniciar também. Que legal. Mas agora tudo certo. Perfeito. Seja muito bem-vinda, Cris. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada. aos Devaneios, né? O nosso primeiro Devaneios aqui. E o segundo em relação a essa produção mais recente da Voz, né? Esse mesmo. Os livros negros de C.G. Jung e a descoberta da alma. Aonde a Cris, e curiosamente também, a Cris, ela fez um capítulo que é um capítulo em conjunto com a Sabina. A Sabina que a gente fez a primeira live, que a Sabina ela compartilha este capítulo com a Cris. E se não me engano, Cris, eu vi alguma chamada, não sei se eu estou ficando maluco, mas se você vai fazer uma live junto com a Sabina também, né? Sim, vamos segunda-feira. A gente vai Ah, olha falar só. sobre loucura e sobre o Setembro Amarelo. Ah, que legal. Então, que bacana. Depois passa o link para a gente ver. Eu quero ver essa live sim. Olha o pessoal chegando aqui, a Gleide. Boa noite, Gleide. A Valéria também chegando aqui. Pessoal, eu vou apresentar vocês a Cris, né? Vou apresentar a Cris a vocês. E também vou deixar aqui que quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão durante a live, vão deixando aí nos campos de comentários, que hoje eu vou ser mais intermediador da conversa aqui, porque o tema de hoje é um tema bastante psíquico, vamos colocar assim nesse sentido, que é a questão do amor. O nosso tema aqui, a nossa proposta é falar do amor mítico de Jung, mas trazer ali o que fala esse amor, na verdade, né? Falar do amor no sentido de alma agora, né? Não no sentido romântico da palavra, mas no sentido de alma. Que foi trazido ali, inclusive, nessas imagens ali da Elias, do Elias e da Salomé, principalmente da Salomé, né, Cris? Que fala desse amor. Mas, deixa eu apresentar aqui vocês a Cris, segundo, inclusive, o próprio livro, tá? Que é o livro do... aqui os livros C.G. Jung e a Descoberta da Alma, né, os livros negros, tem aqui o mini currículo de cada autor. E a Cristiane Bergman, ela é psicóloga e arteterapeuta, analista junguiana. Hoje eu já não preciso mais falar informação, né, Cris? Hoje Sim. já é analista junguiana mesmo, formada pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia clínica junguiana, especialista em violência doméstica contra a criança e adolescente, voluntária e facilitadora do Círculo de Construção de Paz pela formação integral do programa Justiça Restaurativa para o Século XXI, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É docente no curso de especialização em arte-terapia e que também é vinculado ao Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul. Esta é a Cris Bergman com a qual nós vamos conversar hoje, esta autora aqui do livro, que vai trazer um pouco sobre a questão do amor. E o que é interessante, né, Cris? Eu até tinha conversado um pouquinho com você antes da live, que assim, para quem já viu um pouco dos livros negros do Jung, percebe que ali há diversos personagens, né? Tem até um gaúcho que aparece lá, né? Puxa, Sim, no Rio tem. Grande do Sul tem até um gaúcho que aparece lá, que é a própria Sabina, acho que ela comentou em uma das discussões dos grupos. Então ali há uma diversidade de imagens, de personagens, e
Se a gente for ver, inclusive, aqui dentro desta obra que nós temos aqui, que a gente foi realizando em parceria, inclusive, com o professor Walter Boechat, dos capítulos que se tratam, inclusive, desses personagens que o Jung traz, esse é um capítulo que é bem específico. Ele traz ali a questão da Elias de Salomé, e ali o Jung meio que relutante em falar com essa imagem da Salomé, por diversos fatores, que inclusive você traz no seu capítulo. Então a pergunta é, o que te motivou, o que te fez com que você escrevesse exatamente sobre esses personagens que aparecem nas obras do livro Negro de Jung? Boa noite, Cris. Boa noite, obrigada. Eu não sei, eu estou vendo um pouco embaçado, não sei se a minha internet está boa para ti. Está me enxergando bem? Eu tô te enxergando bem, eu não sei, eu vou até perguntar pro pessoal como é que tá para eles, se vocês estão enxergando bem. Para mim tá ok. Que eu estou te enxergando um pouco embaçado. Tá. Então, isso aí se Então o pessoal tá. puder falar, porque qualquer coisa eu mudo minha internet aqui, eu acho que não vai ter problema. Eu Eu estou tô com te vendo oscilação bem. também. Eu estou com oscilação na minha internet. Qualquer coisa tu me diz que eu mudo. Tá embaçado. Tu tá embaçado, Royce. Eu estou embaçado. Deixa eu ver. Deixa eu só perguntar pro pessoal se eles estão enxergando isso. A Pessoal, vocês estão me vendo Cláudia disse. embaçado, porque eu aqui, para mim eu estou normal e para mim você também tá normal, Cris, em Eu estou te relação vendo à imagem. embaçado e a Cláudia Vicon diz que tu tá embaçado. Aqui, Cris, está perfeito. O Rod está meio embaçado. Ah, então é a minha internet mesmo. O Rod está embaçado. Deixa eu ver se eu consigo mudar sem dar pau. Muito bom ver todo esse povo aí. Deixa eu só tentar Né? mudar aqui na internet. Eu vou tentar mudar para o 5G. Peraí. Agora, deixa eu ver se agora eu estou embaçado ainda. Tá, ficou melhor. Não está Melhorou? ainda totalmente perfeito, mas está melhor. Agora você que está embaçado um pouquinho para mim também agora, né? Oh, não. Que Mas consegue me coisa. escutar bem, Cris? Consigo, consigo. Tá, então eu acho Ah, que agora como eu mudei de internet é para desembaçar um pouquinho. Vamos ver. Qualquer coisa eu mudo de novo. Mas vamos tá. torcer para que melhore. Que agora ficou embaçado para mim também. Mas, Então, fique à vontade. Agora tá. o espaço é todo seu. Então, primeiramente, vou agradecer ao Rhodes, né, e ao canal dele, né, Freud Estupefato, por esse convite de estar aqui nessa noite com toda amigos, né, meus amigos do canal, né, que estão aqui ao vivo para conversar, para refletir com a gente um pouco sobre o amor, né? Então, a ideia desse artigo, da gente escrever esse artigo, partiu de três colegas, né? Eu, a Sabina e a Cíntia, em janeiro de 23, né? Então, a gente começou a pensar o que a gente ia escrever, porque a gente estava querendo escrever algo sobre os livros negros. E daí, então, naquele janeiro, eu estava lendo também um trecho do Livro Vermelho que falava sobre o bebê e a mãe, sobre a simbiose. E Uhum. aquele trecho no Livro Vermelho, que está aqui no artigo que a gente citou, foi muito forte, muito profundo, né? E aquilo foi então me levando para estudar, porque no final desse trecho que ele cita no Livro Vermelho, Jung fala, né, que a vida está acima do amor. Que se o amor Sim. puder estar contido na vida, é maravilhoso. Mas não necessariamente o amor vai estar contido na vida. Então, existe um caminho para buscar este amor na vida. Então, a gente começou a caminhar. Então, começamos nós três, né, escrevendo esse artigo, e depois, em 24, ficou só eu e a Sabina para escrever esse artigo, né, que é o artigo final, então, que ficou nesse livro aqui, né, que é o Uhum. artigo publicado, eu e a Sabina escrevemos. Então, aqueles diálogos que a gente estava estudando, né, Rhodes, no nosso grupo de estudos do professor Walter, dos livros negros, que Jung dialogava com Salomé e Elisa, aquilo começou a nos provocar.
porque de alguma forma, ali no final do ano de 22, a gente começou a estudar essa relação de uma forma mais forte no livro 4. A gente já tinha estudado no livro 2, porque esses trechos entre as conversas de Jung e as partes psíquicas dele, né? Salomé, que representa a alma, e o Elias, que representa a função pensamento, logos, né? Então traz toda essa questão aí, né? Elias sendo função pensamento, logos, o velho, né? O velho sábio, e Salomé, a jovem, a função sentimento, que é a função psíquica inferior do Jung, e também trazendo, né, a inconsciência, né? A jovem cega, inconsciente, apaixonada e inconsciente do que aquilo estava ali, né? Aquela paixão que a deixou cega. Então, no livro 4, que a gente começou a estudar, acho que no final de 22, início de 23, ali no nosso grupo, nós estudamos umas partes muito fortes, assim, né? Em que a Salomé, né, aquela instância psíquica do Jung, se oferecia para Jung, né? Totalmente apaixonada, ela queria ser a serva dele, queria servir a Jung, queria seguir Jung. E o eu do Jung, apavorado, porque a figura psíquica que veio, Salomé, representa quem, né? A filha, que teve um relacionamento com Herodes e pediu, né, na figura bíblica, né, que teve um relacionamento incestuoso com Herodes e pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, como que Jung, quando começou a fazer a imaginação ativa, porque isso são todas figuras dos processos dele, de imaginação ativa, né, dele se confrontar com esse inconsciente, e quando ele se viu, então, com essas duas figuras, né, Elias e Salomé, e daí ele começou a se questionar, né, o que estava acontecendo ali, né? Como que ele poderia aceitar aquela figura lá, vindo com uma paixão por ele, né? Ele com todo esse sentimento de paixão, e ele se lembrando da história bíblica que ela pediu a cabeça né, de João Batista para Herodes numa bandeja. Então, todo esse questionamento em relação até mesmo a gente vai olhar, né, para essa questão da paixão, né? Do perder a cabeça. Então, vem outros simbolismos aí também que a gente pode entrar, né? E Jung todo apavorado com o que estava sentindo, porque isso é uma coisa também muito difícil quando a gente... Eu não sei se para ti também é assim, Rhodes, né? Mas quando a gente está lidando com essas imagens do inconsciente, a gente primeiro separa, né, as figuras que estão ali, mas é tudo parte do Jung, que está ali dialogando. Né? Então a gente separa para poder entender aquilo, mas ao mesmo tempo a gente está se relacionando com um inconsciente muito profundo ali. Né? Sim. A partir do momento que a gente faz esse movimento de separácio, né, dessa separação, o que se busca, entendo eu, separando é a consciência. Né? Quem faz essa distinção é a consciência. Porém, o que é interessante é que, até eu acho que dentro do seu capítulo você fala um pouco disso, se eu não estou indo muito viajando demais, mas é que quando a gente faz esse movimento de, digamos assim, bom, o amor, como é que é a frase que você falou? A vida está acima do amor, né? A vida está acima do amor. Ou seja, então a gente também pode entender que o amor ele está abaixo da vida, de alguma forma. Então, ele está num movimento de um processo de aprofundamento. A gente encontra o amor abaixo da vida. Então, ele não está no nível da vida nesse sentido. Ele está num outro lugar. E nesse lugar onde a gente vai se conversando com essas imagens, as coisas estão misturadas. Até mesmo a própria proposta de quando a gente vai fazendo uma separação é para buscar, de alguma maneira, o resgate de uma consciência. Claro, se a gente estiver buscando o resgate da consciência habitual, há um risco de eliminar exatamente aquilo que o amor está trazendo, que é o diferente, aquilo que eu não sei sobre mim. E aí tem, eu acho que o grande paradoxo. Como é que então eu vou fazer com que eu tenha uma consciência que não mate esse outro, né? Esse que aparece num outro lugar, aparece no inconsciente? Como é que essa separação não mata? Então, aí talvez, eu fui lembrando, né? Porque assim, a gente foi pensar numa figura bíblica. Eu estou só pensando um pouquinho, Cris, não sei se eu estou indo muito longe.
Mas, por exemplo, pensando na questão do próprio amor, tem a figura do Salomão. Quando ele fala ali que ele vai dividir a criança no meio, né? Tem duas mães brigando por um bebê, e ele vai cortar a criança no meio e dar um pedaço para uma, um pedaço para outra. Ele faz uma separação que, na verdade, não mata a criança. Porque aí a mãe verdadeira aparece e fala, não, 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 dá para outra a criança, mas não mata ela. E aí ele faz a opção, então você é a verdadeira mãe, você fica com a criança. Então, como é que a gente pode, assim, dentro da sua perspectiva, dentro do seu olhar, fazer uma separação que não mate o outro, não mate o amor? Eu acho que essa separação se dá a gente buscando se conhecer, né? Então, assim, se conhecer, né? Acho que é uma primeira tarefa, né? Até a primeira tarefa de psique, quando a psique, a gente pode também relacionar ah, ah, esse momento que Jung viveu através de Salomé e Elias com Eros e Psique, né? Nessa descida que Psique faz nas profundezas para poder conhecer o amor, para ter o amor de volta, né? Porque quando Psique se casa com Eros, existiu ali uma combinação de que ela não conhecesse verdadeiramente Eros, né, o Uhum. Cupido, né? Sim. Então eles iam se relacionar no escuro. Então até aí tem uma questão que a gente pode falar, né? Porque se relacionar com o escuro, com a escuridão, com a noite, porque Eros fez um contrato de casamento com Psique, de que ele trabalhava o dia todo lá, flechando as pessoas para as pessoas se apaixonarem, já que ele é o Cupido, né? E Psique fica lá bonitinha no castelo, esperando o amado. Né? Então, ela também estava cega de amor, assim como Salomé. Né? Então, quando as irmãs de Psique chegam ao castelo para visitar a irmã e veem que Psique está lá apaixonada, feliz da vida, realizada com aquele casamento, mas não conhece de verdade o amado. Quem era Eros? Porque ele se relacionava no escuro à noite. Então tem uma questão aí que a gente pode olhar tanto da noite, que é se relacionar com esse inconsciente, se permitir viver o novo, porque a noite, o escuro, tem a ver com o inconsciente, com o novo, com aquilo que a gente ainda não conhece, né? Então é uma entrega para essa relação, né? Então ela se entregou para aquela paixão, mas ela não conhecia o ser amado dela. E quando as irmãs, então, de Psique chegam no castelo e veem a Psique naquela situação, começam a ter inveja, né? E fomentar ali, poxa, teu marido aí, o teu Eros deve ser um monstro, deve ser, porque assim, ele não se mostra para ti. E foram então fomentando essas questões para a Psique, que ela foi bom, né? Ficou cheia de dúvida. Né? Começou a perceber que ela estava cega de alguma forma. Então, numa noite lá, chegou Eros e ela foi lá com a lamparina, né? E derrubou uma gota, né, da vela nas costas de Eros. E Eros acordou na hora e viu que Psique, então, tinha rompido com a combinação deles. Daí, então, a partir dali, Psique perde Eros, perde o amor. E tem todo um trabalho em busca desse amor. Né? Então, a primeira tarefa de Psique é fazer a separação, separar as sementes. Então, a gente pode trazer isso que tu está falando, né? Como que a gente pode fazer essa separação sem perder o amor, né? Então, é uma separação em que a gente vai começar a observar o que é nosso, o que é do outro. Só que, para isso, a gente precisa se conhecer. E a gente não tem como se conhecer sem se relacionar. Porque o processo de individuação, ele acontece tanto fora, a partir de como que a gente vive as nossas relações, e isso acontece também dentro. São movimentos. O que tá acontecendo fora, se a gente está buscando de alguma forma amar aquela pessoa, integrar aquela pessoa na nossa vida, ou separar o que pertence àquela pessoa da gente, esse processo também está acontecendo dentro da gente. Então, é um processo muito difícil, é um processo em que a gente se torna vulnerável, né? É um processo de entrega, é um processo da gente se relacionar com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, né? E essa questão também que tu disse, né, do amor, né, dessa frase do Jung, né, que a vida está acima do amor e que então o amor de alguma forma está abaixo da vida,
Acho que Jung trouxe essa frase, essa reflexão, justamente para falar desse amor, que é um amor apaixonado, que era o amor da paixão da Salomé por ele, né? Que era um amor em que ela queria se entregar por completo, mas sem cuidar da própria vida, sem pensar quem que era ela Uhum. naquela situação, Sim. naquela relação, e sem ela ver o que era importante para ela. Ela queria, de alguma forma, se colocar ali numa simbiose em que ela pertencia. Ela mesma diz, quero pertencer totalmente a ti. Isso está no livro 4, na página 250 e 51, no livro 4 dos Livros Negros. Então, é essa busca do amor primeiro consigo, porque só se amando que a gente vai poder amar o outro. Sim. É interessante, né? Porque aí parece a Salomé amando incondicionalmente ali o Jung, mas aí ele começa, parece que entrar em consciência de, opa, ela está me amando, mas ela também não está se vendo aí pelo caso. Quais são as exigências dela? O que que ela deseja em relação a isso? Porque entregar isso completamente, tá? Mas o que que eu estou entregando de mim também? Qual que é a minha Uhum. opinião nisso, né? Porque aí Uhum. né, fica uma coisa, digamos assim, até meio que simplifica a coisa. Ah, eu te dou tudo, então se eu estiver bem ou se eu estiver mal, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um ponto. Então, ali, aí eu acho que interessante você vai trazendo o mito de Eros e Psique, porque a Psique vai começando a fazer trabalhos cujo qual ela se vê, ali ela começa a fazer trabalhos de ser responsável. Qual que é a minha opinião dentro da questão do amor? Eu perdi o amor, naquele Uhum. momento ela perde o Eros. Mas aí Uhum. ela começa a fazer todo um trabalho que é interessantíssimo, esse trabalho vem começando de uma separação. Então, separar sementes aí no caso. Separar sementes, a gente pode pensar também que tem sementes que precisam ser separadas das outras, porque talvez elas não estejam para plantar. Tem sementes que não dá para plantar, tem sementes que não estão boas, e por aí vai. Então eu vou começando a entender a qualidade das coisas. O separar sementes é ver a qualidade daquilo que eu estou nutrindo, que eu estou gerindo. Ou que vai ser gerido, né? Pensando até na metáfora da semente. É Uhum. interessante. Agora eu vou só partir um pouquinho aqui, tem vários comentários aqui, senão eu vou perder Sim. eles. Claro. Eu só vou ler alguns aqui. Ó. Tem do Flaviano Cardoso. Eu acho que ele conhece tu, Cris. Aqui, acho que ele falou professor em algum momento, se não me engano. Aqui ele está dizendo, a categoria da transferência é deslindada. Eu acho que é desblindada, não sei o que ele quis dizer aqui. Mas aí tem um outro comentário dele dizendo, o próprio psicanalista se vê envolvido e precisa da supervisão para lidar com a precipitação de suas próprias animações do subconsciente. Uhum. Concordo também, Flaviano. E aí tem uma pergunta da Gleide aqui. Essa pergunta é para tu, tá, Cris? Um relacionamento amoroso será sempre uma projeção ou um encontro com as sombras? Ficamos com essa Acho que pergunta os aqui. dois, né? Tem uma outra aqui depois. Posso falar? Fique à vontade. Eu acho que os dois, né? Eu acho que começa sempre com uma projeção. E geralmente vai se olhar, vai se perceber nesse outro justamente aquilo que a gente não tem em nós, né? Então, aquilo que de alguma forma, né, a nossa alma vai enxergar no outro, o outro brilhando de características que a gente tem e não desenvolveu ainda, ou que a gente precisa desenvolver. Então, aquilo vai ser um encantamento, uma projeção no sentido, né? Nossa, que coisa mais linda, que interessante esse jeito de ser, mas é um jeito de ser que complementa de alguma forma aquilo que eu preciso buscar desenvolver em mim. Então, é uma projeção, né, de alguma forma. Mas, com o passar do tempo, né, para a gente não ficar nessa cegueira, a gente precisa começar a perceber, né, o que aquilo está falando, aquilo que me encantou e com o tempo, que daqui a pouco eu não perceber que aquilo são qualidades, características que eu não tenho ainda em mim, né, se eu não perceber isso e não desenvolver, justamente aquelas características que eu mais admirei vão ser as características que eu vou ter mais dificuldade de lidar,
na relação. Então, aí que vem as Boa. sombras. Então, tanto aprender a se relacionar com as minhas sombras e com as sombras do outro, né? Então, já se relacionar com as sombras seria entrar nessas profundezas tendo consciência dessas projeções, tendo consciência das nossas necessidades, né? Pô, interessante. Tem até, inclusive, Cris, ó, puxando um pouquinho para isso, tem uma parte aqui no seu capítulo, junto com o da Sabina, tem uma história, uma história não, na verdade eu grifei, né? Algumas partes aqui, ó, na página 154. O amor que faz descer o que equivaleria à ideia de aprofundar-se em si mesmo e na relação com o outro. O viver da alma tem um quê de sanguíneo, corpóreo e é atravessado pelos sentimentos e pelas emoções. Não há como fazer alma através do intelectualizar. É preciso sentir. E o sentir nos leva para baixo, em direção ao inconsciente. Eros é o próprio movimento do desejo, em que o ser apaixonado necessita possuir aquele que ama. Esse foi um trechinho que eu grifei aqui, Cris, que me interessou bastante. Porque aqui, então, você está falando o seguinte, eu acho que é interessante você estar trazendo isso agora. Esse ir para baixo em direção ao inconsciente, mas não para se tornar inconsciente, né? Uhum. Então, justamente para poder se relacionar, né, com esse amor que está nas profundezas, né? Porque esse encontro com a alma vai se dar nessas profundezas, nesse tornar consciente dessas profundezas, dessas sombras, dessas questões de nós mesmos, quem somos nós, quem é esse outro. Então, no início também do apaixonamento, e assim, não é para não se apaixonar, né? Porque a paixão é a porta de entrada para o amor. Então, saber se emocionar, né? Saber se apaixonar, se permitir sentir, né? É a porta de entrada para a gente daqui a pouco desenvolver o amor. Ninguém vai chegar já num amor direto, né? É muito difícil tu chegar num amor direto. Então, assim, vai precisar sentir, seja através dessa desorganização que a paixão provoca, né? Emociona, como também sentir através do corpo, né? Então, descer nas profundezas, encontrar esse Hades, né? É fazer essa tarefa que dói, que é amadurecer esse sentimento, que é amadurecer essa emoção e se fazê-la se tornar um amor. E no caso ali do Jung e Salomé, quando Salomé estava totalmente entregue, querendo ser a serva, querendo seguir Jung, sem cuidar de si mesma, aí que estava a cegueira, né? Então, acho que a Gleide trouxe uma questão ali, né? Que a cegueira está relacionada de alguma forma com esse querer saber mais do outro do que de si. E sim, né? E também não só isso, mas também essa cegueira que tem a ver com a inconsciência. A pessoa vai sem perceber quem é ela ali, qual o movimento dela, né? O que tá, qual é a energia psíquica que de alguma forma está direcionando ela a fazer esse movimento pelo outro e não se observar quem é ela naquela relação, né? sim. É interessante, né, Cris? Porque a gente tem essa frase, né? O amor é cego. E aí, nesse sentido que você está trazendo, parece que talvez a gente. Não é que o amor seja cego, mas pegando até um princípio do seu capítulo, o amor inverte a lógica. Ele me coloca. Como é que é? Tem uma parte aqui que você está falando que eu acho que é o. Eu não sei se é o Jung ou a Salomé que ela fica crucificada de cabeça para baixo agora. Eu acho que é Jung. Eu acho que é o Jung, né? Uhum. E aí que é interessante, né? Porque essa crucificação de cabeça para baixo faz com que o céu vire terra, aí no caso, né? Ou seja, agora estou vendo as coisas de uma outra perspectiva, aí no caso. Uhum. Então, nesse sentido, o amor nos coloca numa outra perspectiva, aí no caso. Não é que eu estou cego, mas estou vendo a mesma coisa de uma outra forma pela primeira vez. Eu achei muito rica essa tua análise, né? Quando tu trazes essa questão da crucificação, né? De cabeça para baixo, a cabeça dele estar perto dessa terra, né? E a terra tem a ver com a profundeza. Tanto é,
né, que nas imagens do Jung, ele traz muito, né, o pássaro, representando esse voo para o céu, essa busca do si mesmo, do self, desse Deus interior, como também as profundezas vindo com a serpente, né? Dessas profundezas, dessa terra. E quando a gente começa a se relacionar com tanto o livro vermelho quanto os livros negros, todo mundo quer ir já direto para o pássaro, né? Todo mundo Como quer. como é que é? Já quer ficar individuado, né? Acabei de Já, nascer, já quero ficar individuado já. todo mundo quer se iluminar, todo mundo quer ficar perto de Deus de alguma forma, né? Desse caminho da individuação. E não quer descer as profundezas. E não tem como a gente se conhecer e integrar todas as nossas partes sem a gente se conhecer através das nossas sombras, né? Do nosso sentir, dessa alma, né? E essa alma visceral que está lá nas profundezas. Então, até mesmo a psique representa a alma de Jung. A psique, aliás, a Salomé representa a alma de Jung, né? E a psique no conto, né? Chama psique, ela representa a alma e Eros o amor. Então a alma não vive sem Eros. A alma, né, não vive sem o amor. E o amor, que é Eros, não vive sem a profundidade da alma. Então a descida é para amadurecer, é para entrar em contato, é para ter consciência do que está passando dentro dessa alma. O que essa alma sente? E também eu estou entrando talvez em contato com uma outra maneira de sair um pouco do eu, né? Eu saio um pouco. O pessoal perguntando aqui, né? Qual livro que nós estamos falando? É o livro, esse aqui, ó, Os Livros Negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma, aqui para o Gleison Silva. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais uma pergunta aqui que é da Cláudia. Já vou falar da sua pergunta, tá, Cláudia? Deixa ela aqui. Mas antes, acho que interessante aí é que essa posição que o amor traz, que ele não vai, realmente, o amor ele não entra pela via racional. Isso é algo muito importante. Porque a gente acha que a gente pode se defender do amor pela via racional, ou que pode dominar ele pela via racional. E quando a gente aposta nisso, na verdade, a gente está apostando que o nosso eu fique cada vez mais irracional daquilo que o atrai. A gente vai perdendo esse contato com a Zara entrando. Oi, Zara, a Zara aqui. Pensei que era a gente. Não, você errou o horário aí, Zara. É às 19. Mas vai ficar gravado assim. A Lidiane está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada assim. Mas o amor, então, ele nos tira do nosso eu. Né? Eu não estou mais vendo as coisas de uma forma habitual, da forma como eu quero ver. E eu acho que quem faz esse primeiro movimento de rompimento com esse tipo de consciência é o apaixonamento. Claro que se a gente só ficar na paixão, a gente vai ser consumido por esse fogo. Ao invés dele ter ali uma redoma, um espaço para ele poder trabalhar em nós, ele vai consumindo. Ele vai tirando a possibilidade de que algumas coisas sejam preparadas, amadurecidas pela consciência. E para a consciência também. Porém, o eu, ele precisa se perder um pouco. Eu acho que o que acontece de interessante que a proposta da Salomé é trazida, é de que ela está dizendo, se perca um pouquinho como eu também estou. Eu não estou preocupada tanto comigo. Você está preocupado demais com você. Você está tão preocupado com você que você não consegue acessar mais as outras pessoas. E eu estou totalmente despreocupada comigo. Então ele vai se vendo de uma forma invertida. Se a Salomé está agindo assim com ele também está agindo assim em outras partes da vida dele. E aí o Sonu brilhantemente vai fazendo algumas correlações ali com a Tônia Wolff, com a Sabine Spielrein na vida dele, que vai conversando ali com esses encontros de vida que ele vai tendo, de alguma forma, né? Sim, acho que isso está trazendo é bem rico, né? E tem no começo do livro 5, porque os livros negros eles foram editados, né, pelo Sonu Chandazani, iguais, né? O Sonu tentou fazer o mais próximo
nos próprios livros negros, né, do Jung, dos cadernos de transformação do Jung. E ali no começo do livro Negro 5, a Toni Wolff escreveu um poema do Demel, né, que foi isso, 13 de março de 1914, né, esse livro 5 compõe, então, de 13 de março de 1914 até 30 de janeiro de 1916. E daí ela escreveu assim: tu percebes o dever do mundo? Sim, de esferas a esferas. Ele deve parir semente a partir da semente. Ele nos traz a luz do mundo, gotejando como que de peneira escura. Semeia amor, amor, amor. De noite a noite, de polo a polo. Então, ela escreve a próprio punho esse poema abrindo esse livro 5 do Jung. Então, isso que tu trouxe, né, da Toni Wolff, desses comentários do Chamazani, a gente fica, né, assim, ela abrindo esse livro 5 do Jung, acho que isso tem uma força muito grande, né, a intimidade que, de alguma forma, ela tinha com o Jung para estar ali escrevendo esse poema para o Jung nesse quinto caderno, né. E a intimidade para escrever isso, que era um diário, né? A gente vai vendo que os livros negros do Jung eram diários, né? Um diário de encontro com a alma dele. E aí aqui a gente tem algumas perguntas aqui também, Cris. Deixa eu só pegar, senão eu vou perdê-las aqui, que já tem um monte de comentário. Deixa eu ver. O comentário da Valéria. Não se toca a copa das árvores sem descer as raízes. Esse aí é um bom comentário. Essa é a árvore da vida, né? Isso basicamente tem até dentro da psicologia, não, desculpa, mitologia nórdica, o Yggdrasil, que ele é desenhado exatamente assim. O tamanho da copa e o tamanho das raízes são iguais ali, no sentido que a vida e o que está abaixo da vida tem um tamanho proporcional ali. Deixa eu ver se mais perguntas aqui. Tinha essa aqui da Cláudia. Será que este amor cego resistiria ao tempo? Aí, Cris, uma boa pergunta para você. Eu acho que tudo depende do trabalho, né? Porque não dá para ficar amor cego. Bom, se bem que, né, se a gente vai olhar, existem alguns amores que são cegos, porque assim, existem pessoas que ficam, de alguma forma, se relacionando simbioticamente, né? A simbiose é uma forma de cegueira. Eu não enxergo o outro separado de mim. Então, quando a gente vive de uma forma simbiótica, em que a gente acha que o outro é uma extensão da gente, a gente pode estar cego. Uhum. Talvez a gente não esteja num amor mais profundo, a gente esteja num amor de apego, num amor de poder, né? Ou seja, que o outro, de alguma forma, tem que estar ali me alimentando, me nutrindo do jeito que eu preciso. Se o outro não fizer isso, não é bom, não me serve, não vai ser legal, daí começam os conflitos. Então, eu acho que sim, acho que algumas pessoas podem ficar nesse amor cego, né? Nessa paixão cega, nessa simbiose, mas mesmo que ele fique nessa situação, o nosso Deus interior, o nosso si mesmo, o nosso self, através da individuação, vai nos provocar, vai de alguma forma nos trazer crises, questões existenciais, né? A gente vai lidar com as nossas próprias sombras, né? Ou com as nossas insatisfações, para a gente daqui a pouco poder olhar para isso, né? E poder se aprofundar nesse amor, que primeiro é por nós, pela nossa própria vida, para depois também poder oferecer um amor em que a gente ama o outro por inteiro do jeito que ele é, com luz e sombra, com qualidades e defeitos, que isso sim seria um amor. E aí eu já vou aproveitar o gancho, Cris, que aí tem uma pergunta aqui, ó, da Liana. O que é amor? Então acho que é mais ou menos isso, né? É a mesma coisa que perguntar o que é a vida. Eu acho que o amor é um caminho, né? Porque é um caminho de se descobrir, é um caminho de integração. Quando a gente nasce inteiro, né? Com todo o nosso potencial. E quando a gente vai se relacionando, vivendo, e as pessoas com quem a gente se relaciona, nossos pais, as pessoas próximas,
com as feridas delas, com as sombras delas, de alguma forma vão nos machucando. E a gente criando também as nossas feridas, os nossos complexos, os nossos traumas. Então, a tarefa é, né, a gente voltar para essa essência, para esse amor lá essencial, por nós mesmos. Então, a gente se descobrir, mas aprendendo no decorrer da vida a se separar deste outro. E o amor, então, né? Primeiro, então, a nós mesmos nessa integração, porque a vida tem que estar acima do amor. Então, amor pela nossa própria vida, amor a nós mesmos, não só as nossas luzes, as nossas qualidades, mas a gente aprendendo a se relacionar com aquilo que não é legal na gente, né? Não só apontando para os outros, porque eu acho que isso é uma coisa bem legal do teu canal, né, Rods? Trazer essa reflexão sobre a sombra, né? Sobre a consciência de quem nós somos. Porque se a gente não perceber as nossas questões, as nossas sombras, a gente vai projetar só nos outros, né? Como que a gente vai se relacionar sem a gente se perceber, né, de verdade? Então, o caminho do amor, desse amor ao outro, primeiro é um caminho de amor a nós mesmos, em que a gente não vai se perceber como perfeito, mas como pessoas imperfeitas e que buscam se transformar. Então, até lidar com essas profundezas na vida é também lidar com as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas sombras, aquilo que a gente não gosta em nós e que daqui a pouco a gente só enxerga nos outros. Então, até mesmo aquilo que mais incomoda nos outros, né, que a gente enxerga e nos incomoda, está falando da gente. Está falando de coisas nossas, sejam de coisas que a gente tem em nós ou de coisas que a gente precisa aprender a se relacionar. Até mesmo, às vezes, dizendo um não. Uhum. E até aqui, que se você me permite fazer uma pequena complementação da sua fala, inclusive uma parte aqui do seu capítulo, eu acho, é uma parte muito boa essa daqui, ó, se me permite, da página 165, aqui, ó. É o primeiro parágrafo, olha. O anúncio da sentença do amor ao destino, né? Que esse amor ao destino é o amor fati, né, Cris? Isso. Tá, perfeito. Então não estou errado. Traz a decisão trágica de tomar posse da vida de modo a torná-la uma obra de arte. O sim nietzschiano chama-se amor fati, o amor do destino. A capacidade de afirmação jubilosa da vida, de si mesmo, dos fatos tal qual se apresentam, com todas as suas contradições e idiosincrasias. Não se trata de uma aceitação bem comportada de tudo o que acontece, mas a transformação da aceitação em um evento de dignidade própria. Alguma vez disseste que sim. É isso mesmo. Algumas vezes disseste que sim a um só prazer? Ó, meus amigos, então dissestes também que sim a todo sofrimento. Todas as coisas estão encadeadas, enleadas, enamoradas. É muito interessante essa parte aqui, Cris, que é como a gente aqui traz uma noção bastante psicológica. Então, a partir do momento que a gente está aceitando, o Jung tem uma frase que é bastante célebre, né? Que ele fala que o oposto do amor não é o ódio, mas o poder. Então, quando nós estamos aceitando o amor, nós com ele estamos juntos aceitando um poder, um tipo de poder, de alguma forma. E aí, é interessante que quando a gente vai aceitando alguma coisa, a gente nunca está apenas aceitando ela na sua condição visível. Nós também estamos trazendo ela para a sua condição invisível. Então, se eu estou aceitando o prazer de alguma coisa, eu também estou aceitando o desprazer que essa mesma coisa vai me provocar. Digamos assim, o lado mais, não diria desprazeroso, mas o lado, digamos assim, mais até, sei lá, não, acho que hostil não é a palavra, talvez. Mas aí tem um ponto, porque dentro de quando nós estamos ali nos relacionando com o amor, ele vai trazer todas as coisas de alguma forma juntas.
Ele não vai separar luz e sombra, né? Como você mesma colocou. O amor, ele não vai fazer essa separação. Você só vai ficar com a parte boa. Não, um momento essa sombra vai aparecer. E é nesse momento que você vai começar a enxergar aquilo que você, digamos assim, estava evitando não amar, evitando entrar em contato. Aquela coisa, aquela ideia que a gente vê muito na clínica. Eu nunca, dessa água nunca beberei mais. Desse tipo de relacionamento, com esse tipo de pessoa, nunca mais eu vou encontrar. E aí colocando, inclusive, o amor, dispensando a uma pessoa. Mas aí a gente vai fazendo uma investigação e vai percebendo que, opa, em diversos relacionamentos com pessoas diferentes, tem um ponto em que as coisas estão voltando para o mesmo lugar, para uma sombra. Porque a gente poderia dizer assim, num termo mais junguiano, né? Para esse lugar onde eu estou encontrando algo que está me fazendo com que eu me desaproxime do meu amor. O amor está dizendo, olha, tem um lado meu que não foi aceito. Um lado que estava aqui o tempo todo, mas que ele não foi considerado. Ele estava dentro, inclusive, da própria proposta de relacionamento. Mas é aquela coisa, mas isso aqui dá para mudar. Mas isso daqui dá para deixar de lado. E o interessante, eu acho que, inclusive, a coragem que o Jung tem dentro dos livros negros, é que ele vai exatamente no lugar da onde ele estava deixando para lá isso. Então, quando a gente se aprofunda, a gente vai entrar em contato de novo com aquilo que a gente vai deixando para lá na nossa vida. Isso aqui não é para agora, isso aqui não é para agora, então ele vai e traz de volta. Essa é uma coragem muito bonita, porque isso é um amor de trazer de volta a consciência daquilo que eu fui rejeitando ao longo do tempo. Não sei como é que você vê isso, Cris. Eu fui só uma provocação aqui. E eu acho que surgiram algumas coisas enquanto eu falava. Aqui tem uma colocação aqui da Morfeu dormir com alma. Mas fique à vontade, não sei se você quer falar alguma coisa agora. Eu acho que esse ponto que tu trouxe é bem importante, né? Da gente poder olhar para esses dois lados, né? Porque quando tu trouxe o trecho do amor fati, do Nietzsche, chegar nesse amor fati é realmente perceber essas luzes e sombras na gente e no outro, né? E como que a gente vai chegar nisso, né? É a gente se conhecendo, né? E se conhecendo é a gente saber, bom, estou vivendo o amor dentro de mim, mas também estou vivendo, mesmo sem ter consciência, ou estar no escuro, ou de alguma forma eu tenho consciência que eu estou vivendo também um poder. Nesse exemplo dessa frase que tu trouxeste do Jung, né? Que o contrário do amor é poder, né? Então, assim, se eu estou vivendo o amor, se eu não consigo perceber aonde que está o poder na minha relação, eu estou inconsciente desse poder. Né? Então, precisa de alguma forma estar consciente que nesta relação, em que eu me vejo como uma relação de amor, que não vai ser o alecrim dourado lá, né, que nasceu no campo sem ser semeado. Né? Não vai ser só essa beleza pura, vai ter lá o lado do apego, dos ciúmes, vão ter questões de poder. Né? E o cuidado que a gente precisa ter, porque uma coisa é o quê? A gente estar cego deste poder, ou seja, não ter consciência, a gente achar que é só o alecrim dourado. Ai, nossa, eu sou puro amor. Eu não tenho defeito, o defeito está no outro. Isso em todas as relações, não só nas relações de apaixonamento, de amor, mas também nas relações em geral com as pessoas. Né? Então, ter consciência que existe, sei lá, um ciúmes em mim, uma forma, às vezes, daqui a pouco, de apego, ou de poder, de repente, fazer algo para conquistar algo que almeja, uma manipulação, ali tem uma sombra. Então, ter consciência que existem comportamentos, mesmo inconscientes, que podem estar falando desse poder, né, é a gente transformar isso. É a gente transformar isso. Para a gente poder transformar, a gente precisa chegar nessas profundezas tendo consciência. Né? E saber que isso vai estar sempre na gente. Não vai embora, porque os opostos todos estão dentro da gente.
né, de alguma forma. Tudo está ali, mesmo que a gente não esteja vivendo, sentindo, percebendo, está ali dentro da gente. O feio, o belo, né, sei lá, não sei, outros opostos, a raiva, o amor, a alegria, a tristeza, né? Então, todos os opostos estão ali. A gente não vai viver só a alegria e a tristeza estar no outro, por exemplo. A gente vai ter os dois dentro da gente. Então, ter consciência disso e não achar que o que é ruim está no outro, né? É Uhum. também a gente, além de ter consciência da gente mesmo e saber separar o que pertence a mim e ao outro, é se aprofundar em si mesmo e aprofundar nesse amor. E poder transformar, porque não tem como a gente transformar sem a gente fazer essa consciência, esse processo de consciência de quem a gente é. Sim, eu acho que isso é interessante, porque dentro da posição de amor, quando começa a ter esses embates, né, o que é interessante, inclusive, dentro da obra do Jung, é que ele não recusa conversar com as imagens, ele não recusa, fala, não vou mais falar com você, você não está me escutando, dane-se você. Ele não tem essa posição, a posição dele é, eu vou tentar manter o máximo possível a conversa, a troca com a Salomé, com Elias. Então ele vai ficando incomodado, eles vão, um fica incomodado com o outro de uma certa maneira, mas eles não se excluem. Eles não se retiram, tipo, agora acabou a conversa, você é isso, você é aquilo, já define, né? Um já dá um diagnóstico para o outro, você é cega mesmo, não vai ver nada do que eu estou falando. Não, eles se mantêm interessados, porque exatamente o que está acontecendo ali é uma transformação mútua. Não é só o Jung que está sendo transformado, a própria Salomé vai sendo transformada. Tem até um momento ali, que eu acho que você descreve no seu capítulo, em que ela enxerga, em que ela parece, mas não cega. E eu acho que esse é um ponto. Acho que alguém comentou aqui, né? Alguém fez um comentário. Porque, sim, existe esse nível projetivo, que a gente está fazendo essa projeção, inclusive psicanalítica, né? De projetar os meus conteúdos no outro e tudo mais. Porém, a partir do momento, que eu acho que é o que ele está dizendo hoje, que nós vamos trabalhando, que a gente vai permitindo com que esse amor vá criando uma narrativa em nós, o que vai acontecendo é, eu não vou só me relacionando com o amor de uma maneira projetiva, eu também posso ser o projeto do amor. Ele também está me dizendo, olha, como eu sou construído, como eu vou sendo desconstruído, como é que vão ser as minhas diversas facetas, o meu amor, meu ódio, minha tristeza, minha melancolia, pois todas elas vão se confluindo. Quando a gente para numa posição de eu só posso ser feliz, eu só estou buscando a felicidade, esse tipo de relacionamento não me propicia essa felicidade, ele tem que ser excluído. Talvez a gente não esteja se excluindo o relacionamento, se for de uma forma, digamos assim, muito diretiva, no sentido de o problema é o relacionamento em si. Se não passa por uma análise, o que acaba acontecendo é que a exclusão do relacionamento é o permanecimento da mesma fantasia. É a não possibilidade de dialogar com essa fantasia, dizendo que ela é a constituição básica para qualquer tipo de relacionamento. E eu acho que também trazendo para os tipos psicológicos, né? O Jung era um introvertido, função principal pensamento, Uhum. né? E a função inferior dele, né, que a gente poderia dizer a sombra, a função sentimento. Então, Salomé representa essa função inferior do Jung, né? O que é a função inferior dentro do tipo de personalidade, né, do Jung, né, que o Jung descreveu no livro 6. Jung tinha dificuldade de se colocar nesse lugar de sentir. Então, como a principal função, né, que é pensamento, acho que depois era intuição, depois a terceira era sensação, e a quarta, menos utilizada, era sentimento, de Jung. Então, ele escreveu todos aqueles livros porque ele tinha essa função pensamento muito bem, né, sintonizada com a intuição. E depois, anos que a gente viu ali, ele se relacionando, né, esculpindo, construiu a própria casa, né? Então ele desenvolvendo a função sensação, sentindo tudo aquilo, né, com as mãos.
E, através desses cadernos de transformação, vem muito ali essa necessidade de integração do Jung da função pensamento com a função sentimento, que era menos utilizada pelo Jung. Então, ele precisou, de alguma forma, deixar de lado esse sentir por conta do meio acadêmico, né? Então, não tinha como tu se apresentar, ainda mais Jung, que foi super revolucionário, né, com as ideias dele em relação à libido, as questões todas que ele trouxe nos livros dele. Não tinha lugar ali, né, científico para falar de sentimento. Então, esses cadernos, os diários do Jung, né, como tu disse, os cadernos de transformação, os livros negros de Jung, possibilitou esse encontro com o sentir dele, com os medos, com a vulnerabilidade. Então, ele se encontrou com a alma através destas imagens todas, né? Então, e isso é muito importante, porque, assim, quem é a função que a tua principal função, aquela com que tu mais se relaciona com os outros, né? Como tu vê o mundo, é a que é mais fácil, né? É que tu vai estar ali sempre com facilidade de se relacionar com ela, de se apresentar ao mundo através do pensamento. Agora, essa inferior, que no caso dele era sentimento, estava lá nas profundezas dessa alma, inconsciente. Então, dar voz para esses diálogos das figuras dele, para essa alma poder se relacionar, para essa alma poder se apresentar quem é essa alma do Jung através dessas figuras míticas, é uma forma de trazer para a consciência o que essa alma queria dizer. Quem que é esse Jung quando ele sente? Quem que é esse Jung quando ele se torna vulnerável? Quem que é esse Jung quando ama Salomé? E quem lê o livro, né, eu e os meus colegas lá, a gente ficava assim, torcendo pelo romance lá, mas depois a gente disse assim, não, isso aqui é tudo ele, né? E logicamente o romance não acontece, só acontece esse apaixonamento, mas assim, há um encontro com o amor, né? Há um encontro com o amor no sentido que Jung diz para Salomé que quer ver ela livre, que ele não quer, não quer ela neste lugar de escrava, seguindo ele, presa a Dependente ele. dele, né? Exatamente. Então, assim, ele diz para ela assim, tem um trecho bem bonito, vai, dança, te realiza, né? Conquista o aplauso, né? O público fora, né? Não o dele. Ele não queria, porque assim também, se tu vai pensar assim, uma relação simbiótica, como ali Salomé estava se oferecendo para Jung, né? Olha o peso para te carregar, né? Uma vida atrelada à tua, uma pessoa que não quer se realizar e quer ser tua escravo, né? Quer viver a vida para ti, né? Como que não vai ter uma satisfação nisso? Como que a vida não vai ser perfeita, né? Ninguém é perfeito, então assim, não tem como o amor respirar aí, numa relação desse jeito. Então, Jung amou tanto Salomé que ele libertou ela, vai e te realiza, porque isso vai fazer o amor acontecer, seja dentro dela, seja dentro dele, e seja ele por ela, amando porque ela está se realizando naquilo que ela veio realizar, que isso é o processo de liberação. E é muito interessante, né? Que aí, pegando a pergunta que a gente começou aqui a nossa live, é, o que fazer, né, em relação a manter a possibilidade de conversar com a alma sem matar o amor? Acho que aí você vai trazendo essa possibilidade que o Jung fala, olha, a partir do momento que ela é livre, ela pode pertencer da forma como ela mesma precisa imaginar. Que até então, acho que você vai trazendo que a Salomé era muito dependente, até mesmo da, da consciência do Jung, né? O que você quer, o que você quer, o requerimento dele é outro. Eu preciso saber o que você quer também. Eu só saber o que você está me requerindo é continuar cego como tu, de alguma maneira. Um tipo de cegueira de, olha, você está me trazendo para um outro tipo de cegueira ali, que é eu não enxergar exatamente o que você tem. Ela traz toda essa magnitude do sentimento, né, que você vai colocando ela relacionada com essa função sentimento, e era o que ele não conseguia ver.
Ou seja, se ele atendia prontamente a ela, era uma maneira de ambos continuarem no mesmo estado. A partir do momento que ele vai podendo dialogar, ela também vai podendo criar consciência e até mesmo ela ser, digamos assim, contaminada, ela vai, digamos assim, apresentando uma maneira de, opa, eu também tenho a possibilidade de pensar sobre as coisas que eu sinto. Aí ela começa a sair um pouco desse estado de ela e ele, né? Obviamente, os dois vão sair desse estado de, opa, eu estou dependente de alguma coisa que eu não tinha noção do que era. A partir do momento que eu vou conversando contigo, eu vou criando noções de, opa, se a outra pessoa, se a outro personagem de vida, seja o que for, ele não tiver voz, se um só está tendo voz, não há relação. Eu não posso me relacionar com a minha alma se só ela tiver voz e só eu tiver voz. Para que exista esse relacionamento com a alma, do amor, da base para a vida, ambos precisam ter voz no seu próprio lugar. Não é trazer o amor acima da vida ou no mesmo nível da vida. É manter o amor no lugar aonde ele é encontrado por ele mesmo, aonde ele escolhe estar. Não onde escolhe estar por ele. É uma relação outra. E o que é interessantíssimo ali é que o Jung, acho que dentro de todos os autores assim que eu vou, ele é corajoso porque ele vai entrando no lugar aonde está a alma. Ele não pega a alma e traduz a alma. Ah, isso daqui é isso. Tudo bem que tem umas horas que ele faz isso, né? Ele tem essa mania também. Mas, quando a gente lê os livros negros, é outro Jung. Ele não está interessado em ficar traduzindo que, Salomé é um complexo que eu tive por causa da Tony Wolff, pipipi, papapó. Não. Ali ele está conversando com alguém que está simplesmente escancarando a alma dele. E ele tem, né, eu acho que é interessantíssimo você ter citado, inclusive, a edição da Voz, que traz, quem for ver o original, que está ali dentro das impressões dos livros negros, tem momentos em que o Jung está extremamente emocionado, e isso é transcrito, é visto na letra dele. Dá para ver ali que está com uma letra mais trêmula, uma mais apagadinha. Então ali, ele está realmente se emocionando, alguma coisa realmente tocou ele. E aí eu vejo que é uma questão muito basilar. Aquilo que dá toda a base para aquilo que a gente chama de realidade é a psique. E se a gente se interessar pela psique, a gente não tem interesse nenhum em nós mesmos. A gente não tem como entrar em contato com esse nós mesmos. Porque aí sempre vou estar dependente de que quem está dizendo quem eu sou. Um profissional, um guru, eu não sei quem. Mas eu, por si mesmo, não vou ter essa vontade. Ela não é criada através de uma intelectualização. Eu preciso entrar nas minhas profundezas. E não é um movimento bonitinho. Acho que também esse é um outro erro. Achar que, eu vou entrar, é bonitinho, é legalzinho, tal. Não, é um sofrimento. Mas é um sofrimento que, ao mesmo tempo, ele traz dignidade. Eu não sei como é que você vê em relação a isso, Cris. Ele é um sofrimento digno de ser sofrido. Eu acho que é um sofrimento, vai depender também da nossa atitude para transformar, né? Porque vai afetar a consciência, de alguma maneira. A partir do momento que afeta a consciência, o egozinho vai penar. Vai se tornando pequeno. Vai se tornando pequeno. Ele vai penar. E precisa dessa rendição, né? Precisa dessa entrega. Né? Precisa confiar nesse escuro, nessa escuridão, nesse desconhecido que está no inconsciente. Então, se aprofundar no amor, de alguma forma, é se relacionar com esse inconsciente. Não tem como se aprofundar no amor, não tem como um amor crescer, né, evoluir, sem essa transformação que se dá nas profundezas. Se conhecendo por inteiro. Né? Por inteiro, acho que a gente nunca vai se conhecer, né? Isso seria idealizado. Mas, assim, buscando se conhecer, né? Quem sou eu? Quem sou eu nessa relação? Como que eu amo? Como que eu me relaciono? Né? Ó a Sabina ali, ó. Sabina, que boa noite, Cris e Rosa. Que alegria assisti-los nesta live. Conversar sobre livros negros é sempre inspirador. A Sabina que abriu aqui as nossas conversas, né, Sabina? Inclusive,
É uma coautora do seu capítulo, né, Cris? É isso aí, a gente O escreveu nick juntas. dela já vi que era a Sabina. Quando enfiou o nick ali no capítulo, eu falei, já Nietzsche sei que é a Sabina. aprendi muito até com a Sabina nessa parte do Nietzsche, que ela sabe tudo de Nietzsche. Então, né, que eu estava falando dessa questão do amor, né? Não tem como a gente se aprofundar no amor sem a gente lidar com essa matéria inconsciente que só se encontra nas profundezas. Então, de alguma forma, a gente vai ter que abrir mão das nossas certezas, a gente vai ter que se relacionar com esse inconsciente, com esse desconhecido. E ali, próprio exemplo que eu trouxe do Jung ser função principal pensamento, como tipo psicológico, e função inferior, né, sentimento, nós também, né? Aquela função principal nossa, que a gente sempre se relaciona, a nossa inferior, mesmo que a gente não escreva um diário de transformação, os livros negros nossos, ela vai querer falar com a gente de alguma forma. Então, ela vai se apresentar, porque ela é uma função também, a função inferior é uma função inconsciente, uma função pouco desenvolvida. Uhum. Né? Então, mesmo que Jung não escrevesse os livros negros, essa função sentimento, ela ia querer se realizar de alguma forma. E como é muito inconsciente, tudo que é muito inconsciente vem com muita força. Né? Então, por isso que quanto mais a gente se conhece, né? Tem conhecimento da gente mesmo, e a gente só vai ter conhecimento da gente mesmo, a gente não vai ter conhecimento da gente mesmo se fechando, se isolando. Né? A gente precisa viver fora, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa perceber quem que é a gente em cada situação, em cada relação, para a gente poder, bom, o que é meu, o que é do outro, para fazer a separação. E E acho que depois também, que a gente Cris, faz. só te interrompendo um pouquinho, mas acho que interessante pensar isso psicologicamente, mas acho que até que essa posição do eu sou assim mesmo é uma posição de evitação de, digamos que, sair de mim um pouco. Eu preciso viver esse fora que você está colocando um pouco. Quando a gente coloca eu sou assim mesmo, a gente evita encontrar os nossos pontos diferentes, os nossos próprios lugares em nós que são diferentes, sentimentos outros. E aí, óbvio, se eu estou excluindo essas diferenças, elas vão começar a ser vistas como hostis, como Uhum. contra mim. Né? Eu estou sentindo algo que é contra mim, sei lá, uma tristeza e tudo mais, como o que acontece. Aqui a Sabrina até está comentando aqui, ó. O amor fati, o amor ao destino. É amar a alma tal como ela apresenta, com seu lado terrível e luminoso. Jung lembra no volume 17 que o homem desprovido de amor fati é neurótico, porque ele tenderia a ver só um lado. É bem o que você está trazendo, né, Cris? Em relação o amor faz com que a gente enxergue outros lados, né? Não acho que nem só uma questão de opostos aí nesse sentido, mas acho que uma questão de uma diversificação de pontos de vista diferentes que a gente vai tendo ao longo da vida. Pontos de vista, Uhum. inclusive, que digamos assim, que a gente nem escolhe que nos acessa, né? Uhum. É um caminho, né? É um caminho. Eu acho que também é interessante falar que nos livros negros, né, tem toda uma luta, um desejo do Jung por essa integração, por esses opostos. Então, ele traz muito sofrimento, Uhum. né, por conta dos conflitos, por conta da dificuldade de enxergar o lado oposto. Né? Então, a dificuldade que a gente tem de se relacionar com o que é diferente, ou com que aquilo que a gente acha que é diferente, mas que a gente tem em nós e não reconhece. Sim. Né? E isso não vai ser só né, fora, com as pessoas, vai ser dentro da gente. Então, a gente aprender a se relacionar com o outro também, se a gente começa, né, de alguma forma, a se relacionar melhor com o outro, né, com a luz e sombra desse outro com quem a gente se relaciona, isso é um processo que também está acontecendo dentro da gente. Isso só pode acontecer fora, isso também está acontecendo dentro. Então, quando a gente começa a lidar melhor, que a gente não é totalmente luz, que a gente tem sombra, que a gente tem defeito, que a gente tem dificuldade, e a gente começa a se trabalhar e de alguma forma
nos amar, mesmo com todos esses defeitos, né, a gente também vai amar mais o outro. De alguma forma, vendo esse outro, nas coisas boas e mesmo nas coisas ruins, a gente tendo empatia, compaixão, compreensão, às vezes paciência, né? Acho que um exemplo também, além dessa questão da função pensamento e sentimento, né, que aquilo que está inconsciente vai dar um jeito de querer dialogar, a gente pode trazer também um exemplo simples, fácil de falar, o conto, né, do Barba Azul. Aquele feminino ingênuo, né, muito desenvolvido, mas com um masculino pouco desenvolvido, buscou fora aquilo que precisava desenvolver em si. Buscou o Barba Azul, né, um homem, né, forte, agressivo, com bastante atitude, mas e ele também buscou esse feminino bem desenvolvido e um masculino pouco desenvolvido, justamente porque ele precisava compensar nesse feminino, né, o feminino que ele não tinha. Então, a gente Mas tendo que ele também consciência... era cruel com o próprio feminino, né? Exato. Ele buscou, então, ali aquela mulher, né, aquela esposa, com o feminino bem desenvolvido, o masculino pouco desenvolvido, não desenvolvido, justamente para compensar aquilo que ele não tinha desenvolvido. Então, tudo que a gente não percebe, ou a gente não desenvolve, a gente não tem consciência, por uma questão de harmonia própria e necessidade de integração com o oposto, com a diferença, a gente vai buscar isso de alguma forma na vida, nas relações, né? Então, quanto mais consciência a gente for tendo da gente, a gente se conhecendo de verdade, a gente vai poder desenvolver. Então, ali no caso da esposa do Barba Azul, ela tinha que desenvolver o masculino dela, para não precisar, né, dessa bengala desse marido abusivo, né, para ela não precisar desenvolver o masculino dela. Então, e ele também, no caso do abusador, né, do Barba Azul, precisava desenvolver esse feminino para não de alguma forma buscar isso na esposa, né? Então, tudo aquilo que está inconsciente, né, a gente vai buscar de alguma forma porque a gente precisa, né? Se a gente não buscar na gente mesmo desenvolver, crescer, ter consciência, a gente vai buscar fora. E sempre de uma forma inconsciente vai ser mais dolorosa. Né? Uhum. Até porque, eu acho que pegando até o próprio conto do Barba Azul, a partir do momento que eu só estou buscando fora, sem o reconhecimento de que isso é algo que eu preciso também ver em mim, eu acabo matando. Eu acabo matando a possibilidade de me relacionar com exatamente esse elemento, né, que eu preciso. Essa integração que você está trazendo, né, Cris? Acho formidável. Então, estamos chegando ao final da nossa live, infelizmente. Está dando nosso horário hoje. Mas antes, Cris, vou te dar as palavras finais, fique à vontade. Mas quero te agradecer imensamente por aceitar o convite aqui para a gente estar conversando um pouco sobre todas essas facetas, né, que a gente está trazendo em relação ao próprio livro, né, os livros negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma, o livro que a gente realizou, sobre as facetas do amor e sobre, inclusive, a importância de a gente estar falando isso, discutindo isso dentro de uma live, pois parece que é uma coisa meio batida, um tema meio já batido e tudo mais, mas isso vai trazendo que, opa, a gente não está falando de um tipo de amor que só é no nível da projeção, só é no nível de fazer algo, digamos assim, uma relação de espelho, mas você está trazendo um nível onde isso vai criando uma consciência sobre pontos em mim e no outro, né? Em mim e no outro que está acontecendo concomitantemente. Aonde isso está acontecendo em mim, que está acontecendo no outro também, que é esse encontro. Então, eu acho maravilhoso ali e tenho muito de lhe agradecer, Cris. As palavras finais são suas. Eu achei lindo também esse encontro. Só tenho a agradecer o pessoal que está aí com a gente, né? Trazendo várias perguntas, vários comentários, né? Também eu estava aqui, é um pouco difícil, né? Essa Teve função bastante, sentimento. né? A Gleide que está falando aqui, ó. A Edna, a Tatiana Morels, a Valéria, a Cíntia, a Morfeu Dormir com Alba, a própria Sabina,
Então aqui o pessoal agradecendo bastante a nossa live, que coisa bacana. E também convidando, também aproveitando, né, Rod? Uhum. Segunda-feira vai ter a live lá com a Sabina, que a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, né? O encontro do Jung e do Nietzsche. E lá em novembro também eu, o Rodson, vamos fazer uma outra live para falar do novo livro que ele lançou agora, né? Uhum. O Relacionamentos Abusivos, inclusive a convite da Cris, eu fico agradecido pelo convite. E ali eu acho que vai ser a primeira live sobre o livro, inclusive. Sobre o Ó, livro vai que ser a primeira legal. live. Isso aí. Então, E muitíssimo obrigado. Ah, pode ficar à vontade, se tiver que falar, fique à vontade. só agradecer, e eu acho que é isso, né? Para o pessoal continuar se observando, né? E buscando esse amor dentro de si, percebendo esses opostos, né? Que essa é a nossa caminhada aqui nessa vida, né? Percebendo esses opostos, integrando essas partes desconhecidas, né? Então acho que tudo está dizendo para nós. Um sonho tem ali muita matéria para a gente olhar, né? Muito simbolismo, as sincronicidades, as nossas imagens, né? Então essa coisa da realidade, né? Nossa realidade psíquica. Então tudo isso está falando de quem somos nós. E poder olhar com carinho, acolher essas imagens, como Jung fez. É um processo difícil, é um processo trabalhoso, mas necessário para a gente se conhecer de verdade. E para a gente poder se relacionar melhor, não só com a gente mesmo, nos amando, né, colocando a nossa vida, nosso crescimento, nosso amadurecimento, nosso processo de doação num lugar melhor, mas também melhorando as nossas relações com todos. Perfeito, Cris. E também eu acho que uma coisa que você foi falando, eu fui aqui imaginando junto. E assim, acho que eu vou pegar até uma imagem aqui que acho que a Edna que está trazendo do veneno, da cobra e tudo mais. Isso é de uma certa maneira, acho que a Cris está trazendo a relação do amor do seguinte. Bom, nós estamos muito acostumados a entender o amor, né, de que ele traz ali uma coisa de um prazer inexorável e tudo mais, mas que também a gente possa trazer esse outro lado. Vai chegar um momento em que a gente vai ver a sombra desse prazer. Então, às vezes, quando a gente está tomando um remédio, nós estamos tomando também um veneno. Mas, ao mesmo tempo, perceber em qual que é essa parte desse veneno que está exatamente fazendo aquilo que a gente chama de cura. Está me transformando, pensando psicologicamente. A cura, dentro de uma posição psicológica, é a transformação. Então, muitas vezes, quando nós estamos olhando para esse lado oposto do amor, é um lado mais venenoso que a gente poderia colocar. Mas, de uma certa maneira, ele também tem um poder de transformação tão qual quanto um remédio. Que a gente não exclua o remédio e o veneno, pois eles estão na mesma posologia. Tal qual o amor também, né, Cris? Uhum. Então, Cris, muitíssimo obrigado pela colaboração aqui. Fantástico aqui as suas palavras. E que fica o convite aí ao pessoal. Segunda-feira tem a live da Cris. Onde vai ser a live, inclusive, Cris? Vai ser aqui no Instagram também. No Instagram. Vai ser no Instagram da Cris e da Sabina. Então, Isso. pessoal, quem ficar ali atento, segue a página da Cris, segue a página da Sabina, que também está aqui, que ali vai ter a live com as duas sobre o Setembro Amarelo. Uma live bastante interessante. Eu recomendo, então, vocês seguirem aí a Cris e a Sabina. E em novembro, depois a gente passa os pormenores, que a gente faz também uma outra live sobre relacionamentos abusivos. Muitíssimo obrigado, pessoal, por essa live. Muitíssimo obrigado, Cris. E até uma próxima. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau.